Boa noite, pessoal. Começando hoje o nosso estudo bíblico, lembrando que é um estudo de capacitação, não só para o pessoal do projeto missionário infantil Além das Muralhas, mas nós estaremos disponibilizando, como o Espírito Santo também colocou em nosso coração, para que outras pessoas possam acessar. E já falar para as meninas que estão aqui também, que apesar de estar sendo gravado, se surgir alguma dúvida, vocês podem falar, tá? Não pode ficar dúvida para trás. Então, nós temos que estar bem preparados, porque nós sabemos que a volta do nosso Deus, ela está aí às portas. E nós precisamos estar preparados, fundamentados na palavra de Deus. Porque segundo o que a Bíblia fala para a gente, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isso está lá no Salmo 119, versículo 105. E a palavra é o que nos leva, a conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas e é também a nossa arma de defesa. E em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, quando ele vai falar sobre a armadura de Deus, não é o nosso texto básico de hoje, mas só para dar uma introdução, fala que nós devemos tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, se é uma arma de ataque, defesa não de ataque, é com a espada que a gente vai para cima do inimigo. Então, como é que Jesus venceu a tentação no deserto? Quando Satanás tentou ele, foi através da palavra. Então, para tudo que Satanás falava, Jesus respondia, mas está escrito, isso. E ele mencionava, então, ali o que estava escrito na palavra. E, às vezes, o que acontece com a gente? Nós queremos resolver as coisas com a nossa palavra, com a nossa boca, com os nossos argumentos. E nós sabemos que não dá certo. Então, nós temos que estar preparados na palavra e principalmente nós que somos chamados para fazer essa obra missionária. Eu costumo dizer que nós somos os pregadores do telhado, que Jesus falou, são os pregadores da última hora. Mas nós devemos ser um obreiro aprovado, que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo. Então, nós temos que estar tendo esse acesso, tendo conhecimento da palavra, para que nós possamos vencer as astutas ciladas do diabo. Então, não é com conhecimento humano, não é com filosofias humanas que a gente vai vencer, é apenas conhecendo a palavra de Deus. E como eu disse, o tema de hoje, a gente colocou ali no grupo, o tema do estudo hoje é focados no reino. Então nós vamos aprender um pouquinho, porque muito se fala sobre o reino de Deus. Muito se diz por aí, nós estamos pregando a respeito do reino. Mas muitas vezes as atitudes que nós vemos não são atitudes reais do que seja o reino de Deus. Então hoje, quando a gente vê mega templos por aí, gastando dinheiro, investindo, eu não sou contra a gente ter um certo conforto, Eu creio que todos nós gostamos de um conforto, mas hoje, ao invés de se investir realmente no reino de Deus, as pessoas estão investindo na estrutura física. Então nós precisamos estar muito certos dentro da palavra sobre o que é o reino de Deus. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Mateus, no capítulo 6, a gente vai ler de 9 a 14, porque por mais incrível que pareça, é uma oração, todos conhecem essa oração, e ela é de uma profundidade assim tremenda, de uma profundidade maravilhosa a respeito do reino de Deus. E eu vou pedir a vocês duas que estão com a Bíblia aberta aí, para estarem lendo, para ajudar a gente aqui um pouco. Mateus 6, nós vamos ler de 9 a 14. Vamos lá? Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje,
E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para todo sempre. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Amém. Aqui foi a oração que Jesus ensinou, e ele começa dizendo como a gente deveria orar. E nessa primeira parte aí, ele diz, né? Pai nosso, e esse Pai, ele está onde? Ele está no céu. Ele está acima de nós, ele está numa posição superior. E ele começa a dizer que nós devemos fazer com que o nome dele seja santificado. E como que nós santificamos o nome de Deus aqui na terra? Nós santificamos o nome dele, santificado quer dizer ser separado, através das nossas vidas. O nome de Deus é também santificado, é glorificado, e as pessoas conhecem a santidade de Deus através das nossas vidas. E ele diz que nós devemos pedir o seguinte: venha o teu reino. Então, nós devemos pedir que o reino de Deus seja estabelecido aqui na terra. Mas nós já não estamos vivendo o reino de Deus? Mas como que nós temos que orar pedindo que venha o reino de Deus? Então nós entendemos aqui pela palavra de que é algo que vocês, nós temos que ajudar a estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Agora eu pergunto para vocês, vocês acham que é fácil estabelecer o reino de Deus na terra? Não. Porque quando a gente fala em reino, a gente entende algumas coisas. Um reino, ele tem um soberano. Um reino, ele tem um senhor. Tem o dono daquele reino. Quem é o dono desse reino que nós temos que espalhar e divulgar por aí? Jesus. Então, se Jesus é o Senhor desse reino, eu costumo dizer que nós somos súditos. Nós estamos aqui para fazer a vontade dele. Então, nesse reino, quando nós desejamos que venha o reino de Deus, é para que seja feita a vontade dele, não a nossa. Mas quantas vezes nós, como seres humanos, nós estamos aqui dizendo que estamos no reino de Deus, mas querendo fazer a nossa vontade e querendo fazer a vontade dos homens? Eu falo com tristeza para quem vai acessar esse vídeo, que infelizmente tem muitos servos de Deus por aí que estão fazendo tudo, menos a vontade do Senhor soberano desse reino. Porque se eu quero fazer do meu jeito, da minha maneira, eu já não estou fazendo a vontade do dono desse reino. Então a gente tem que aprender dentro da palavra, né? O que é o reino? Onde o reino está? Quem estabeleceu o reino? Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Mateus, no capítulo 11 agora, que nós vamos ver um pouquinho sobre este reino, quando ele começou, quando teve início, porque tudo tem um início. Então o reino também teve um início. Mateus 11, de 2 a 6. Vamos fazer essa leitura aí alternada, né? Cada uma lê um versículo? Do 2? Isso, do 2 ao 6. João Batista, que agora estava na prisão, soube de todos os milagres que o Messias estava fazendo. E, portanto, enviou seus discípulos a perguntar a Jesus. E disse-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Jesus lhe disse: voltem a João e diga-lhe dos milagres que você me viram fazer. Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres anunciados o Evangelho. Pode ler, desculpa, pode ler. E depois dei este recado ao povo: benditos serão aqueles que não duvidam de mim. Amém. Desculpa eu te interromper aqui, porque para mim já tinha acabado e eu estava pensando que a gente ia passar mais à frente. João Batista foi o precursor de Jesus. O que é o precursor? Aquele que veio antes.
Como diz as profecias, João Batista foi a pessoa que iria preparar o caminho para a chegada do Messias. Então ele veio antes anunciando. E qual era a pregação de João Batista? Era sobre o arrependimento. Então João Batista, quando ele apareceu pregando daquela forma meio estranha, né, que para muitos foi estranha, ele se alimentava de mel silvestre, gafanhotos, ele tinha uma roupa totalmente exótica, né, mas ele era a boca de Deus anunciando que viria o Messias. Então a pregação dele foi para o arrependimento, e ele dizia o seguinte na pregação: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É chegado, ou seja, ele estava anunciando que iria chegar, que o reino de Deus seria implantado aqui na terra. Então, nesse versículo aqui, fala a respeito, né, da pergunta de João. Ele já estava preso, né? Então ele ouviu falar de Jesus e ele tinha essa dúvida: o Senhor é aquele que eu estava anunciando ou a gente deve esperar outro? Então Jesus, ele fala aqui de uma forma muito indireta, ele não responde, fala com ele que eu sou o que vocês estavam esperando. Jesus não disse: olha, fala para João que eu sou aquele que ele anunciou. Não, ele fala o que estava acontecendo dentro da perspectiva do reino de Deus. Então, dentro do reino de Deus, quando a gente prega o reino de Deus, o que tem que acontecer? O que Jesus falou ali. No reino de Deus, olha só, vão e anunciem a João que vocês estão vendo. As pessoas têm que ver, através da nossa vida, através das nossas ações, através da nossa prática de vida diária, o que é o reino de Deus. Porque falar sobre o reino de Deus, ser missionário no púlpito é fácil, mas as pessoas precisam ver o reino de Deus em nós e através de nós. E Jesus diz assim: olha, os cegos estão vendo. Isso quer dizer fisicamente, porque ele curou muitos cegos. Ele disse: os coxos, quer dizer, aqueles que estão com problemas de mobilidade, de locomoção, que são paralíticos, eles estão andando. Os leprosos, aqueles que estão com problema na pele, com doença, eles estão sendo purificados. Os surdos estão ouvindo. Os mortos são ressuscitados. Agora a parte final, que é onde entra o foco do nosso ministério. E aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Então, o reino de Deus não é uma coisa só. O reino de Deus não é só pregar Jesus salva, amém, glória a Deus e aleluia, e você vai para o céu. Não. A gente tem que falar, tem que mostrar o caminho, mas a gente, muito mais do que falar, muito mais do que palavras, a gente tem que demonstrar através das nossas ações que nós somos do reino de Deus, que nós pertencemos ao reino de Deus, que nós temos a Cristo como Senhor soberano das nossas vidas. Porque é muito fácil, né? Tá aqui a Rosa, nós somos amigas desde adolescente, né? Vou dizer que a gente já é velha, não, tá? Nós não somos velhos. Então, nós somos amigas desde a juventude. E a gente ouve, né, o Evangelho da Salvação desde cedo. E a gente aprende sobre isso, sobre missões, sobre falar de Jesus. Mas hoje os tempos são outros e hoje está difícil de você ter uma porta aberta para você fazer um culto no lar. São poucas as pessoas como a gente fazia cultos no lares. Você vai falar de Jesus, as pessoas dizem: já estou cansada porque é televisão, é internet, todo mundo vê ali, mas de fato, de que maneira que a gente vai levar esse reino? É de uma forma diferenciada. Então nós temos que aprender na linguagem de Jesus o que de fato é o reino de Deus. E quando nós aprendemos isso, tudo muda. Tudo fica, não vou dizer que fica mais fácil não, porque para fazer as coisas do reino requer muito de nós. Aí tem muita gente que fala assim pra gente, né? Ah, mas eu sou salvo, Jesus já pagou o preço. Jesus pagou o preço, aí você não vai pagar preço nenhum? Só ele já fez. Se não paga preço nenhum, então eu tô do lado errado, porque desde que eu aceitei a Jesus com meus 11, 12 anos, eu pago preço.
e um preço alto para a gente se manter na presença de Deus. Porque como a gente pregou para as crianças, e é interessante que eu tenho uma história aqui nesse lugar. E quando nós estávamos com 15 anos, o pastor da época aqui da Igreja Batista, ele abriu para os adolescentes fazerem curso de teologia, porque a igreja tinha poucas pessoas, ele queria capacitar todos. Então ele tinha uma visão muito abrangente, independente da idade. Eu dou graças a Deus pela vida daquele homem que entendeu que independente de ser adolescente, se tiver adolescente lá e quiser vir, deixa vir aprender. Né? Melhor estar aqui aprendendo a palavra de Deus do que estar por aí à toa se perdendo. Então nós, novos ainda, viemos fazer o curso de teologia. Eu estudei teologia cedo. E o pastor, ele falou uma coisa que eu trago comigo até hoje. E eu trago isso do trabalho das crianças. E a gente vê que apesar de ser um trabalho com crianças que nós fazemos, os adultos também aprendem. E ele falou para nós o seguinte: eu prego para a ovelha, se girafa quiser ouvir, ela baixa a cabeça. E quando a gente estava lá no sábado falando para as crianças sobre quem é Jesus, e na hora que entrou seu sobrinho, né, Jesus é a porta, né? Então, assim, a gente de uma forma didática ensinando para a criança, mas é uma linguagem que o adulto entende perfeitamente. E tem adulto que vai ter que se fazer como criança, como Jesus disse, para entrar aonde? No reino de Deus. O reino de Deus é muito simples, mas as pessoas complicam com palavras. Então, muito mais do que palavras, são atitudes, como Jesus falou ali, né? Então, isso tudo tem que acontecer. Às vezes a gente não vai encontrar um leproso fisicamente, né? Que hoje a lepra seria um câncer de pele. Nós não vamos às vezes falar para isso, mas são leprosos espiritualmente. Vocês querem doença pior do que o pecado? Tem gente que está no lamaçal do pecado que é pior do que lepra na pele. Porque está lá o quê? No profundo da alma. E as pessoas, às vezes, eles ficam com o quê? Com o coração cauterizados. Estão acostumados a errarem, e se acostumam com o erro, com o pecado. Então está cauterizado. Então nós temos que ir lá e tirar essa pessoa, e pelo poder do Espírito Santo, não somos nós que convencemos, é o Espírito Santo, tirar essa pessoa leprosa espiritualmente do lamaçal do pecado. Então olha só, as igrejas podem fazer festas? Podem. Ah, tem um evento de mulher, a gente fez aqui esse dia? Pode. Teve comida, teve bebida? Pode. Mas eu pergunto para vocês, o que vocês acham? Essa é a função da igreja? Ficar fazendo programações, festas e atividades? Vamos abrir lá para ver o que diz a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 14, de 17 a 22. Vamos ver o que a palavra de Deus fala para a gente a respeito do que é o reino. Romanos 14. Quem encontrar primeiro pode ler aí, para a gente ganhar tempo. 14, né? Isso, 14, 17 a 22. E nós vamos ver aqui agora nesses textos bíblicos o que é o reino de Deus. 17. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Porque quem nisso serve a Cristo agrada a Deus e é aprovado pelos homens. Sigamos o que contribui para a paz e para a mútua edificação. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Na realidade, tudo é limpo. Porém, mal é para o homem o comer com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem nada em que teu irmão tropece. Se escandalize ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Feliz é aquele que não se condena a si próprio naquilo que aprova. Amém, só até aí. O foco aqui, o versículo 17. O reino de Deus não é comida, não é
bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aqui entra uma coisa que é o foco do nosso ministério, e até tirando as dúvidas também da Josi que está chegando agora, né? É direcionado para nós, mas isso serve para todo mundo porque é bíblico, né? Se o reino de Deus não é comida nem bebida, e se nós que estamos no reino, nós não podemos escandalizar outras pessoas por causa de comida e bebida, é uma coisa que eu tenho dentro de mim já há muitos anos. Eu não concordo, eu particularmente, tá? Não está dizendo que é proibido, que é pecado. Eu não concordo com cantina dentro da igreja. Eu não concordo. Sabe por quê? Porque eu já vi muita gente sendo injustiçada por causa de uma cantina. Tem muita gente que não tem condições de comprar o que está sendo vendido. Eu já vi mães tristes saindo da igreja porque não tinha dinheiro para dar lanche para as crianças. E eu pergunto, será que o reino de Deus é isso? Será que se Jesus estivesse aqui hoje, nós seguíssemos os passos de Jesus, Jesus faria isso? Não. Pelo contrário, Jesus, quando ele viu um comércio dentro do templo, o que ele fez? Pegou o chicote, jogou tudo que estava na mesa lá dos cambiadores na entrada do templo. Não era uma questão relacionada, né, à festa em si, mas era algo que eles faziam por trapaça também, né? Com relação aos sacrifícios, porque cada família levava um sacrifício de acordo com as suas posses, né? E tinha que ser um animal imaculado, tinha que ser um animal puro. Então, o que eles faziam? Dizem alguns historiadores que eles estavam ali vendendo, né? A pessoa chegava com um animalzinho, alguma coisa, botava defeito, aí não serve para o sacrifício no templo. Aí eles vendiam o animal puro, o animal perfeito para ser sacrificado, e depois eles faziam uma troca lá dentro, traziam de novo e estavam fazendo comércio com as coisas de Deus. Então Jesus, ele se irritou com aquilo e falou assim, a minha casa será chamada casa de oração. Então, se é casa de oração, se o reino de Deus não é comida, não é bebida, né? O reino de Deus, gente, ele não é feito de coisas palpáveis. O reino de Deus não é essa porta, o reino de Deus não é o templo, o reino de Deus não é esse quadro, não são essas cadeiras. O reino de Deus não são as festas que a gente faz. Vamos fazer uma festa para fazer uma cantina, para arrecadar dinheiro para a obra. Gente, não é assim. Porque a Bíblia, então, seria errada, ou Jesus seria errado quando ele disse, buscai primeiro o reino e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Então, por que aqui no projeto missionário infantil a gente não vende nada? Foi uma ordem dada pelo Senhor soberano desse reino que nós servimos. Nós somos servos dele. Ele disse uma vez para nós, quando a gente estava começando, que a gente não tinha nada, e essa sala ao lado que hoje está abarrotada, estava vazia, e ele falou para nós assim, e eu sinto muito a presença dele quando eu falo sobre isso, de graça recebeste, de graça dai. Enquanto vocês fizerem o que eu vos mando, vai sobejar, e vai ter para vocês darem para vários lugares, e assim tem sido. Então, quando perguntaram para a gente, não, mas tem umas coisas aqui, coisa boa fazer bazar, ai de nós, porque ele, o rei desse reino, disse para a gente, de graça vocês receberam, é bíblico, de graça vocês receberam e de graça vocês dão. Eu viajo, muitas pessoas ficam assim, mas como é que eu vivo? Eu não tenho salário, não peço oferta. As pessoas me chamam, a única coisa que eu falo, me dá uma passagem. Porque Jesus falou para mim isso uma vez, você nunca vai cobrar para pregar em lugar nenhum. Vão te dar passagem, se que alguém quiser te dar alguma oferta para lanche, você aceita, mas você não vai pedir valor nenhum. Então, eu vejo um absurdo. Eu soube há poucos dias de uma pessoa no meio cristão, uma pessoa conhecida de nome, não vou dizer nome por questão de ética, não estou aqui para falar de ninguém, estou aqui para falar do reino, né? Mas eu soube que essa pessoa estava cobrando R$90 de ingresso numa pregação que ele foi numa igreja na região dos Lagos. Cada pessoa tinha que pagar a entrada R$90. Eu falei, o quê?
De graça recebestes e de graça dai. Qual foi o lugar na Bíblia? Porque Jesus diz o seguinte: eu vos dei o exemplo para que assim como eu fiz, vocês façam também. Qual foi o lugar que Jesus chegou pedindo dinheiro para as pessoas? Ele ia nas multidões, né? E ele ia onde? Nas multidões, na rua, nas praças. Nas ruas, nas praças, né? Nos valados, nos becos, vamos dizer hoje, nas favelas, onde ninguém, né? Nas quebradas, ele estava lá. Então ele não pedia nada. Aí uma pessoa falou outro dia, eu não sei quem perguntou também, por que a gente não coloca uma caixinha para as crianças ofertarem? Não façam isso. Não façam, porque o dia que fizer, diante de Deus, eu falo para vocês, a mão de Deus sai sobre a nossa cabeça. Enquanto a gente está fazendo pela fé e acreditando que aquele que mandou a gente fazer a obra, ele mesmo provê, ele dá a semente ao que semeia, ele diz isso, e ele dá o crescimento. Então nós não precisamos pedir nada nesse sentido de dinheiro. Até hoje, desde que o projeto começou, né, quando a Carla começou há 2 anos atrás, nunca foi pedido dinheiro. Quem dá dinheiro, quem dá em oferta, é porque sente vontade, não está aqui. Então manda e dá ali para ajudar, mas a gente nunca pediu, mas a gente dá de graça. Quem chega aqui é para receber de graça, porque o reino de Deus, ele é paz, ele é alegria, ele é justiça. Num lugar que eu faço um evento, que eu cobro uma entrada, ou que eu cobro para alguém participar, tem justiça nisso? Se tiver tristeza, já não está presente ali o rei, o Senhor do reino, porque na presença do Senhor há abundância de alegria. Se eu vou causar tristeza, constrangimento, se eu vou fazer acepção de pessoas, eu sinto muito em dizer para quem está nos ouvindo também, isso não é reino de Deus. Reino de Deus é paz, coloca isso na cabeça, alegria e justiça. Se eu trago intriga, né, entre um e outro, se eu trato uma pessoa de um jeito, trato outra de outro, não, eu vou separar esse melhorzinho aqui pro fulano de tal, porque é meu queridinho, isso é reino de Deus? Tem que ser igual com todo mundo. Veio, né, nas nossas doações vieram algumas coisinhas novas ali na caixa, tem tão bonitinhas, calcinhas, cuequinhas, né? E eu fico feliz, mas se a gente for pegar assim, não, vou dar para as crianças aqui, que são os nossos preferidos, e aquelas ali a gente depois vê. Não é assim. Então, primeiro, nesse reino, a gente não pode fazer acepção de pessoas. Para que seja dessa forma que está, é paz, é justiça, e é alegria. Então nós somos portadores de paz, nós somos portadores de justiça e nós somos portadores de alegria. Se você vê alguém dizendo que prega o reino de Deus, mas vive o contrário disso, pode ter certeza que está pregando qualquer coisa, menos o reino de Deus. Então olha só, mas uma coisa que fica na nossa cabeça, e muitas pessoas confundem isso, é o seguinte: por que vocês fazem boas obras? Vocês não estão fazendo como os espíritas, como a gente recebeu várias coisas de várias instituições que não são evangélicas, né? E muitas pessoas falam para nós assim, mas salvação, boas obras não salva ninguém. O que vocês me falam disso? Boas obras pode dar salvação para alguém, trazer salvação? Não. Boas obras? Por que a gente faz o bem, então? Porque ele falou que a gente faz o bem a todos. O que você acha, Josi? O que a gente faz isso que a gente faz? Já parou para pensar? Você faz por amor. Você faz por amor. Eu tenho, sim, não tenho mesmo. Graças a Deus. A salvação, ela não é por obras, né? Uma vez também nós estávamos participando de um trabalho no lugar e fazia-se muito bem a parte social, mas estava deixando a desejar a parte espiritual, sendo que nós éramos cristãos, certo? Então eu falei uma vez numa reunião, se for para fazer essa obra e eu não puder pregar o evangelho, me tira. Por quê?
Boas obras a gente vê, os católicos fazem muito bem, eles nos ajudam muito, graças a Deus por isso, muitas doações vêm da Igreja Católica. Os espiritualistas, os espíritas fazem boas obras e a gente recebe a ajuda deles também nessa questão social, né? Mas o social qualquer um pode fazer. Agora a gente não pode correr o risco de dar o pão, de dar comida, de dar a roupa e a alma para o inferno. Então nós temos que entender que o foco do projeto não é só da roupa, da comida, da calçado, da brinquedo, buscar de alguma forma prover as necessidades das pessoas para isso aqui. Porque isso aqui morre, vai para debaixo da terra e a Bíblia diz que os bichos vão consumir o nosso corpo, mas a alma é eterna. Então nós temos que fazer com que caminhe junto, né? A parte espiritual. E se nós vemos aqui o que o apóstolo Paulo fala sobre o reino, são coisas relacionadas ao espírito. A alegria faz parte de quê? Do espírito. A paz é o quê? Do espírito. E a justiça é algo que vem também do nosso interior. Porque tem muita gente que aparentemente, como a Bíblia diz, tem aparência de piedade, mas não vive de acordo com aquilo que é aquela aparência de boazinha, só tem aparência de bom, né? Então vem da nossa alma também. E por nós pregarmos esse reino de justiça, a Bíblia fala para nós que o Senhor é justo e Ele ama a justiça. O Senhor é justo e ama a justiça. Então, olha só, a gente não faz isso para a gente ser salvo. Pelo contrário, nós fazemos porque nós somos salvos. Então, olha só, Efésios 2, 8 e 9. Vamos ler lá para ver o que a Bíblia diz para a gente? Se vocês acharem, podem ler. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Quem encontrar primeiro pode ler. 2, 8, 9. Isso. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque se fosse assim, né? Quem pudesse fazer mais obras seria salvo. Eu vou fazer isso aqui porque eu vou ser salvo. Não, a gente é salvo pela fé. E a salvação não vem pelas obras para que ninguém se ache, para que ninguém se glorie. Eu estou fazendo uma grande obra, grande coisa. Você é miserável, pobre, segue nu. Você não é nada, nós não somos nada. Mas por que então nós não fazemos boas obras para nós sermos salvos? Mas nós fazemos boas obras porque nós somos salvos. Então, olha só, quem tem fé tem obras. Vamos ver em Tiago 2, 17 e 18. Por que a gente faz essas obras, né? As obras de justiça. Por que a gente pratica essa obra de amor ao próximo? Por que a gente arrecada roupa, sapato? Pode ler. Tiago 2, 17 e 18. Portanto, vocês veem que não é suficiente apenas ter fé. É também preciso que façam bem para provarem que a têm. A fé que não se manifesta por meio de obras não é fé. Coisa nenhuma é morta e inútil. Mas alguém poderá argumentar muito bem. Você acha que o caminho para Deus é pela fé sozinha? Sem nada? Mas, ora, eu digo que as obras são importantes também, porque sem boas obras você não pode provar se tem fé ou não, mas qualquer um pode ver que eu tenho fé pelo modo como procedo. Amém. Estão vendo o que diz a palavra de Deus? Tiago 2, 17 e 18. Quer perguntar alguma coisa? Porque parece que você quer fazer alguma pergunta. Vocês entenderam aqui? É porque eu tenho assim, assim, eu não consigo achar rápido. Não tem problema. Não tem problema. Depois eu passo os textos no grupo também. Passo o texto para poder ler. Tá? Não precisa ter pressa não, assim, ansiedade não, que depois eu passo os textos, tá? Eu gosto de ler aqui que é mais atualizada.
atualizada. A versão atualizada, Então, o que você entendeu desse texto aí que você leu? Ele fala que só ter Ter fé? Não, só ter obras não é suficiente, mas temos que ter fé naquilo que eu faço, porque vou fazer uma obra para me ser beneficiado. Não sou diferente, porque igual que fala a palavra de Deus, fala, qualquer um de nós podemos fazer a obra, mas precisamos ter fé naquilo que a gente faz, que é Jesus Cristo. E da mesma forma também, você não tem como dizer que você crê nele, que você tem fé nele, se você não demonstrar através das tuas obras. Então, o que quer dizer isso? Eu vou chegar para uma pessoa que está lá na rua, né? Digamos, um morador de rua, um mendigo. Eu vou chegar para ele e vou falar assim, eu cheguei aqui, eu vim falar para você do amor de Deus, mas ele está com fome, ele está sem banho, ele está com a roupa suja, ele não tem onde morar. Então, como que eu vou pregar fé para ele se eu não chegar lá para falar da minha fé nesse Deus de amor através das minhas obras e ações? Então, não tem evangelho sem obras. Se a gente prega o evangelho do reino de Deus, a gente vai ter que demonstrar através das nossas atitudes. A Bíblia fala para a gente, Jesus dizendo, né, que aquele que der um copo d'água a um desses pequeninos em meu nome, receberá o seu galardão. Se der um copo d'água, e eu vou falar, parece que não, mas tem gente que nega um copo d'água, por incrível que pareça. Tem gente que se uma criança tocar uma campainha e pedir um copo d'água, tem gente que vai virar as costas, não vai querer atender e não vai dar. Então, pode ir à igreja todos os dias, pode ser dizimista, pode ser ofertante, pode ser obreiro, pode ter cargo, mas não está vivendo uma vida de servo desse rei Jesus. Quer perguntar alguma coisa? Não, só que a fé e a obra caminham lá. Caminham juntos. Exatamente. É isso que eu Captou? Fé e obras. Um tempo atrás. Assim, eu trabalho ali, né, no salão, e é muito corrida a nossa vida de semana, né? Então, às vezes, teve uma vez que aconteceu isso, que o Tiagão chegou ali, mas chegou. Aí, o que acontece? Eu cheguei e falei assim, Tiago, agora não dá, deixa eu ter que trabalhar. Aí, tu sabia que aquilo ficou me remoendo o tempo todo? Aquilo ali depois ficou remoendo no meu coração, assim, meu Deus, por que eu não parei 5 minutos para dar a água aí? Eu podia ter parado, né? Aí eu fiquei assim, me remoendo. Eu fiquei, gente, o Senhor me perdoa. Mas eu podia, eu mesmo depois entendi. Mas ele já tinha passado. Eu cheguei 11 horas em casa, cansada, mas eu não podia tirar um tempinho só para pegar. Já aconteceu. Entendeu? Mas o Espírito Santo te cobrou. Na hora. Comigo é assim, na hora. Mas então, assim, eu procuro sempre estar, eu paro. Assim, só um instantinho. Só um momento que quando acontece algumas situações, eu já começo a me policiar mais. Entendeu? Porque às vezes é tão corrido a nossa vida, temos horário a cumprir, que às vezes a gente faz isso. Eu estou falando por mim, tá? Assim, já aconteceu comigo. Voltando aqui, eu creio que a gente não tem alguém aqui para auxiliar, mas eu acho que você se viu dentro da câmera aqui, né? Então, assim, às vezes a gente está tão ligado nas nossas coisas, a gente está tão ligado nas nossas necessidades na nossa vida, que a gente esquece de fazer o que Jesus falou em Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino. Então, assim, tem coisas que se a gente for analisar, a gente quer correr atrás da nossa vida, resolver a nossa vida, resolver nossos problemas. Aí a gente fala assim, depois, quando eu tiver mais velho, eu faço a obra. Depois, quando eu tiver um tempo, eu faço isso. Você nunca vai ter tempo. E a vida vai passar e você vai deixar de fazer aquilo que Deus quer que você faça. Porque a gente não pode fazer do reino de Deus segundo plano, tem que ser prioridade. Eu sei que cada um de vocês trabalham, tem um horário a cumprir,
mas depois desse trabalho aí, ou dentro do trabalho, como eu já falei lá em Cabo Frio, nós podemos fazer missões também dentro do nosso local de trabalho. Quantas pessoas chegam lá na clínica onde você trabalha, desesperadas, carecendo às vezes de um abraço? Quando você dá um abraço, às vezes é tudo que a pessoa está precisando. Uma palavra de ânimo, de fortalecimento. Você está ali no salão, você pode pregar o reino de Deus. O salão é teu, graças a Deus. Você onde está tem liberdade. Se você quiser falar alguma coisinha, eu creio que você pode falar. Então nós podemos manifestar o reino de Deus por onde nós passamos. Não necessariamente num dia específico. No caso, projeto, a gente tem algumas atividades extras, dias específicos em que a gente sai para fazer aquilo, mas o reino de Deus, ele pode ser todos os dias onde você estiver. Todos os dias. E eu vou falar uma coisa para você, Josi, que demonstrou esse interesse, essa sede por aprender a palavra de Deus, o que eu falo quando eu ministro sobre missões. Muito mais importante do que conhecer a Bíblia é você viver aquilo que a Bíblia diz. Porque tem muita gente hipócrita. Infelizmente, eu falo isso com tristeza para quem está ouvindo a gente, né? Tem muita gente que conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas você olha para a vida dela, ela não vive um versículo da palavra de Deus. Carrega a Bíblia debaixo do braço, mas não carrega no coração. E o salmista, ele fala para a gente: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então a palavra de Deus tem que estar guardada no nosso coração. De que forma? Através das nossas obras, né? E a maior responsabilidade nossa como servos desse reino é demonstrar o amor de Deus através da nossa vida. Então, olha só, buscar o reino de Deus é prioridade. Agora, uma coisa interessantíssima, que há 2 anos, quando eu cheguei a Petrópolis, eu dei para a primeira formação do projeto, que eram apenas 4 pessoas. Ontem não, sábado, quando eu vi aquela foto, eu falei: gente, Jesus é maravilhoso. Quando a gente prega o reino. E o que inspirou esse primeiro estudo? Depois eu vou mostrar a vocês. Eu falei com a Carla Alessandra, nossa diretora. O Pedro, não sei se vocês perceberam, eu enfeitei a mesa, né, lá do bolo que a gente estava sem o topo, aleatoriamente, aqueles quadradinhos de letra ali, várias cores, só para ficar coloridinha a mesa. E na última foto que nós fomos tirar na mesa, o Pedro pegou as letras e escreveu o quê? Reino. Aquilo, o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. Fala no primeiro estudo sobre o que é o reino, porque tem muita gente que não sabe. Ali nós estávamos pessoas de várias denominações, mas o que unia a gente naquele momento? O reino. Todos nós estávamos ali pelo reino, e o Espírito Santo falou comigo naquele momento: olha como eu usei a vida desse menino. Aquilo foi forte, eu senti a presença de Deus quando eu vi a palavra. Eu achei que ele fosse escrever o nome dele, eu poderia escrever qualquer outra coisa. Mas ele não, ele escreveu reino. Quem usou aquele menino para escrever aquilo? O Espírito Santo de Deus. Porque ali estava sendo feito algo pelo reino de Deus. Então, quando a gente faz algo pelo reino de Deus, eu não levanto a minha bandeira, eu digo assim: eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal, eu sou de tal lugar. Não, nós falamos: nós somos de Cristo. E eu digo nas palestras sobre missões que nós somos muitos soldados, mas o general é um só. Esses soldados têm que todos ouvirem a voz de comando de um único general. Ele só tem uma palavra para todos os soldados. Agora, quartéis, tem vários. Tem um que é do quartel tal, o outro do quartel tal, mas o general é um só. Então, as ordens que a gente vai seguir é de um único general, e o nosso general é o cabeça desse reino, que é Jesus Cristo. Então, por isso que nós devemos esquecer placa, nome, denominações. Cada um tem suas convicções, pode ter suas convicções, sua forma de crer humanamente, mas em questões de reino, são as ordens de um só, que é Jesus Cristo.
E é por isso que eu falo, por que não abrir para outros? Então podem convidar, se quiserem vir, é pelo reino de Deus. Quando Deus disse que era para ensinar, quem quiser aprender, porque são dias onde as pessoas estão, como a Bíblia fala, né, nos livros do profeta Isaías, em que as pessoas teriam fome e sede, não fome de pão, nem sede de água, mas da palavra de Deus. Então nós estamos nesse tempo onde tem muita informação, mas as pessoas estão com sede e fome da palavra de Deus. Então venha, quem quiser venha de graça e beba da água da fonte da vida, está aberto. Pode falar. Então, pastor, hoje de manhã meu filho foi tomar café. Uhum. Aí eu preparando um pãozinho, ela virou para mim e falou assim, Alice, eu disse, mãe, Jesus é o pão. Aí Que eu lindo. pra ela assim, eu disse, Jesus é o pão. Mãe, porque se a gente comer o pão, a gente não fica com fome. E foi tomar café. O que ela ouviu no sábado. Entendeu? Como é que fica gravado? Fica na mente. Ela falou, eu estava preparando o pão, ela falou desse Aleluia. Aquelas criancinhas que eu levei, né? Uhum. Aquele que foi grudada na Josi, na capa. A gente desceu aqui embaixo, não tinha luz. Daqui, do parquinho até lá embaixo na casa da mãe dela. Aí ela, tia, eu tô com medo. A menininha de 3 aninhos. Ela, tia, eu tô com medo. Aí eu falei assim, mas o que Jesus falou que a gente é? Aí a outra falou assim, a Rafa falou assim, ele falou que nós somos a luz. A Rafa falou. Aí a menina falou, você? Aí eu falei, mas tu tá com medo? Ela, não. Aí ela falou, não, tia, não vou ficar contando, não, porque Jesus está comigo, ele toma conta de mim. Aleluia. Então fica na cabeça da criança de uma forma tão simples, né? E nós precisamos receber o reino como uma criança com essa pureza. Então para que ela ia ter medo do escuro se ela ouviu que Jesus é a luz? A outra foi se alimentar e falou que Jesus é o pão. Se a gente comer, a gente não tem fome. Se a gente comer, a gente não tem fome. Então, por que as pessoas estão com fome e sede da palavra? Porque não estão comendo e não estão bebendo. Da água que é Jesus e do pão que é Jesus. Né? Então, olha só, a gente tem que pregar. Né? E por incrível que pareça, dentro desse reino existem hierarquias. A gente vai entrar em temas muito profundos mais para frente. Mas dentro desse reino tem prioridade. Vocês sabem me dizer qual é a prioridade no reino de Deus? A vida. Qual é a prioridade do reino? O que a gente faz como salvação, prioridade no reino de Deus? Vamos ver na Bíblia? Vamos. Lucas 18:16. Aí vocês vão ficar mais apaixonados ainda por aquilo que nós temos feito. Lucas o quê? 18:16. É isso que me faz amar esse trabalho e essa obra. Mas Jesus, chamando-os para si, disse, deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. O reino de Deus é de quem? É das crianças. É das crianças. O reino de Deus é de quem? Das crianças. Agora volta em Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. O que deve ser prioridade para nós? As crianças. Por que muitas igrejas não estão fazendo isso então? Estão pecando, porque a Bíblia diz que aquele que sabe bem o que deve fazer e não faz, peca. Então a gente fica muito preocupado como igreja. O que é pecado? Prostituição. O que é pecado? Bebida. O que é pecado? Funk. O que é pecado? Viver assim, 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 assim. E começa a dar nome aos pecados, né? Mas a Bíblia também fala que aquele que sabe o que deve fazer e não faz, ele está pecando. Então, omissão também é pecado. Então, quando uma pessoa sabe que tem um trabalho de criança ou que deve trabalhar, ensinar a criança, porque criança é prioridade no reino de Deus e não faz, ela está pecando. Eu duvido, eu desafio vocês, eu trabalho com criança desde novinha, nunca me faltou nada. Por isso que naquele dia é bom você aprender a palavra e ouvir sobre isso, porque todas as vezes que a gente fala que vai fazer algo para a criança, vem uma luta do inferno contra nós. Vem um gasto com doença,
Você perde valores assim de forma que você fica, mas por que aconteceu isso? Para que você não invista no reino de Deus. Porque as crianças são prioridade. Mas a partir do momento que você priorizar, depois a gente vai entrar na questão de ordem de Deus, de seguir as ordens desse rei. Quando ele fala, façam isso, você pode fazer. Porque um dia, quando eu cheguei, a Carla, ela está crescendo também, ela está amadurecendo, ela ainda tinha medo. E eu falei, não, Carla, eu estou aqui, eu vou ser seu suporte, eu vou te ajudar e você vai pegar. E fui empurrando. E eu falei para ela assim, quando Deus manda a gente fazer algo, Ele manda a gente colocar o pé e Ele vai dar o chão. Aprende essa frase que eu falei para Carla. Põe o pé que eu dou o chão, porque Deus me falou isso várias vezes no trabalho com as crianças. A primeira vez que o Espírito Santo falou isso para mim, põe o pé que eu vou te dar o chão, eu comecei a trabalhar com crianças em Niterói, no Morro, comunidade carente. Não tinha ninguém me ajudando, não tinha igreja me ajudando. Deus mandou começar a reunir as crianças da favela, da comunidade, que estavam perdidas no meio do tráfico de drogas. E eu comecei com 7 crianças, depois nós chegamos a 45 crianças. Eu reunia tudo na minha casa, numa garagem. E ali nós fizemos festa, nós fizemos dia da beleza para as crianças. E um dia o Espírito Santo falou para mim, faz uma festa, faz um almoço com bolo, com tudo que eles nunca tiveram. Eu falei assim, tá bom, Senhor, eu vou fazer, mas e o dinheiro? Fui na época, né, fazendo os cálculos, eu falei, Jesus, eu não tenho ninguém me ajudando nessa obra. E ele falou para mim assim, põe o pé que eu dou o chão. Aí comecei a programar. Uma amiga minha que me ajudava com as crianças, como é que eu posso dizer, humanamente, né? Estava ali presente. E eu compartilhei com ela a ideia. Ela falou assim, Uba, vamos fazer. Eu falei, uma doida, já tenho. Fui falando com um, fui falando com o outro. E no final de tudo, faltavam exatamente R$300 para a gente fazer tudo que a gente queria. Na época era muito dinheiro, 2007, 2008, se eu não me engano, essa data. E aí, naquela época, a gente fez um serviço, a gente trabalhava por conta própria, e o dízimo daquele mês foi R$300. O que estava faltando para fazer aquilo que o meu coração desejou. E daquele dia em diante, eu nunca mais duvidei de que se eu fizesse qualquer coisa com criança, Deus ia prover. Semana passada, a gente não tinha nada. E olha que lindo. Então, vai aprender. Vai aprender. Então, meu coração começou acalmou. Isso, mas é coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, porque é pela fé que a gente chama a existência aquilo que não existe. Então pode ter certeza de uma coisa, criança é o quê? Prioridade. Tudo que você faz por criança, Deus abençoa. Olha quantos brinquedos nós temos ali, além dos que vieram da Visão Mundial e Aliança Evangélica. Nós vamos poder ajudar outras igrejas, vamos preparar um cantinho para as crianças na igreja da pastora Denise. Você está entendendo? Por quê? Prioridade no reino de Deus. Isso deve ser o quê? A gente prega o evangelho? Prega. Mas quando a gente prioriza as crianças dentro dessa pregação, bênçãos também vêm e nos acompanham. As bênçãos vêm e nos seguem. O que você dá de um lado, Deus multiplica e faz infinitamente de outro lado por você. Deus cuida de você. E um dia Ele falou para mim o seguinte, cuida dos meus pequenos que eu cuido da tua vida. Amém? Então, quando a gente cuida, é bíblico. Então, pode crer, não no que eu estou falando, mas crer no que está escrito na palavra de Deus. Deixem vir a mim os pequeninos. E eu acho interessante nesse texto, é que os discípulos estavam querendo impedir as crianças. Por isso é que eu falo, deixa a criança cantar, deixa a criança pregar, deixa a criança fazer de tudo. Porque ali, ele só tem um corpo pequeno, mas ele é uma alma igual a gente. Então, se a criança é uma alma como nós, elas também precisam do evangelho da salvação como nós. Então, vamos priorizar as crianças, vocês vão ver o que Deus faz através da nossa vida. Então, olha só, nós já vamos encerrar, como eu prometi, né? 54 minutos aqui, porque eu sei que vocês têm os seus compromissos para a gente fazer certinho 1 hora. Mas, para encerrar,
nós vamos ver dentro da palavra de Deus o que seria então, dentro desse reino de Deus, a verdadeira religião. Porque vocês já viram quantas religiões tem por aí? Muitas religiões. Mas qual é a verdadeira? Ele não é religião, ele é o caminho. Jesus não é religião. Ele é o caminho. Jesus é uma pessoa. Tem muita gente seguindo uma religião e não segue a Jesus. E tem muita gente seguindo o cristianismo, mas não segue a Cristo. Tem muita gente dentro das igrejas evangélicas que não prega e não vive o evangelho. Então eu vou mostrar para vocês dentro da Bíblia, para Deus, o que é a verdadeira religião. Vamos ver lá em Tiago 1:27. Quem encontrar pode ler para a gente. Os profetas pequeninos. Tiago, é lá pro finalzinho. Até minha Bíblia também é onde é. Tiago o quê? 1:27. É bom que você vai ficar fera na palavra. Eu lembro, tá? Era? Vai voltar. Só aquecer esse coração. Pode ler. A religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e guardar-se sem mancha do mundo. A religião 1:27. A religião pura, imaculada. Tem outra versão que vai falar que a religião pura e verdadeira é visitar os órfãos e as viúvas, assistindo eles nas suas necessidades. A religião que agrada a Deus é visitar os órfãos e as viúvas. O que nós fazemos? Agora eu pergunto para vocês, quantas igrejas estão fazendo isso? Nós estamos na contramão do sistema religioso. Por isso, José, que a gente enfrenta tanta luta. Nós estamos no centro da vontade de Deus. Eu não vou falar para vocês que nós somos os únicos certos, verdadeiros, não. Mas nós estamos fazendo a vontade de Deus. Então, todo aquele que faz a vontade de Deus, todo aquele que faz a vontade do Senhor soberano desse reino, ele vai bater de frente com o Senhor do outro reino, que é o reino das trevas. Se você faz aquilo que agrada a Jesus, se prepara para levar muita pancada. Principalmente se você prega a justiça, porque tem um monte de gente dizendo ser de Deus e é injusto. Por isso é que eu estou matando tudo, porque em casa eles vão ouvir. Amém. Depois eu passo o link também, eu vou botar no meu canal, eu passo o link do estudo. Então, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Para encerrar essa primeira parte, nós não vamos nem continuar, não, por causa do tempo certinho. Mas eu gostaria de encerrar falando para vocês aquele versículo. Eu nem anotei aqui, mas o Espírito Santo que está mandando falar sobre ele para encerrar essa primeira parte. E não me lembro se é Mateus 25, depois eu confiro e passo no grupo para vocês. Quando fala sobre o retorno de Jesus aqui na terra, que ele vai fazer separação entre os bodes e as ovelhas. E ele diz na sua palavra que ele vai colocar as ovelhas do lado direito e os bodes do lado esquerdo. E ele vai dizer assim para as suas ovelhas: vinde a mim, benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que está preparado para vocês desde o início, desde a fundação dos séculos. Venham possuir. Aí ele vai falar por que a pessoa vai merecer entrar nesse reino que está preparado para nós. Ele vai dizer assim: olha, tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Eu estava sem roupa e você me vestiu. Eu estava com fome e você me deu de comer. Eu estava enfermo e você foi me visitar. Eu estava preso e vocês foram lá me ver. E diz que as ovelhas vão questionar: Senhor, mas quando foi que nós te vimos desse jeito? Eu não lembro. E ele vai dizer o quê? Quando vocês fizerem
a um desses pequeninos, a mim vocês estão fazendo. Então, eu falo para vocês uma coisa, nós não estamos fazendo para as pessoas, nós estamos fazendo para Ele. E se nós estamos fazendo para Ele, nós devemos fazer o melhor. O melhor. A Bíblia fala, fazei todas as coisas como se fosse para Deus e não para homens. Então, eu falo para vocês uma coisa que eu aprendi nesses anos. Não esperem elogio, não esperem reconhecimento, que pelo contrário, às vezes vão te pisar, vão te humilhar, não vão te valorizar por nada. Não espera tapinha nas costas, não espere palavra de agradecimento de ninguém, mas façam como se fosse para Jesus, porque a recompensa virá dele. E para os bodes que ele colocou, segundo o texto do lado esquerdo, ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E ele vai falar por quê que eles foram para o inferno, que não foi preparado para o homem, foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas quem não faz a vontade de Deus vai para lá. Não tem como falar diferente. E ele vai dizer por quê? Porque eu tive fome e não me deram de comer, eu tive sede e não me deram de beber. E quantas pessoas estão dentro da igreja e não fazem a vontade de Deus? Resumindo, qual é a vontade de Deus? Não é nada disso que a gente está vendo aí, não. Os parâmetros, quando Jesus voltar, serão esses. Então, que nós sejamos achados fiéis quando Ele voltar, que nós estejamos firmes, fazendo essa vontade e essa obra que Ele confiou nas nossas mãos. Porque isso é a vontade de Deus. Louvar é bom? É, eu gosto, amo louvar. Né? Vocês também gostam de louvar. Mas ele não fala nesse texto, porque vocês me louvaram, venha, possua um reino. Ele não fala nesse texto, venha você, Alessandra, você pregou. Não fala. Venham vocês que têm um cargo dentro da igreja, ele fala isso no texto. Conclusão, nada disso importa quando o rei voltar e prestar conta, e pedir para a gente prestar conta. E quando ele chegar, ele vai dizer assim: dá contas da tua mordomia. Se nós somos fiéis no pouco, ele vai colocar grandes coisas nas nossas mãos. Se nós formos infiéis no pouco, ele não coloca muito. Mas ele vai pedir conta de tudo que a gente faz nessa terra. Então, que a gente possa guardar essas palavras no nosso coração e refletir, ir para casa refletindo: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Será que eu tenho feito a tua vontade? O reino de Deus, eu encerro aqui, não é comida, não é bebida, mas é alegria, paz e justiça. Que nós sejamos os primeiros a manifestar nessa terra os frutos de justiça desse reino de Deus. Que nós sejamos pregoeiros da justiça. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, a abrir a vista aos cegos e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Em breve Deus vai pedir contas de como nós temos vivido a nossa vida de cristãos. E se eu e você fazemos parte do reino de Deus, vamos viver esse reino. Tia Rosa está com a internet aí? Está escolhendo louvor? Já escolhi. Então pode colocar. Vamos encerrar com esse louvor aí de fundo, né? Amém. Não se lembrem, nos levantamos a dizer que tu és o rei. Eu amo esse louvor. Amém, Senhor.
que venha o teu reino sobre a terra, Senhor. Aleluia. Que todas as pessoas possam ver o teu reino em nós e através de nós, Senhor. Justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Amém. Aleluia. Os povos se curvam, As mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. dizer que tu és o Senhor. Aleluia. Dizer que tu és o Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. É através dos nossos atos de justiça que as pessoas vão reconhecer que Jesus é o Senhor. Até o próximo estudo, se Deus permitir.